trabalho de hoje é sobre medidas de tendência central e de dispersão. Ele foi desenvolvido por mim, Jennifer, e pela minha colega Maria Luísa, que fará a segunda parte da apresentação. Nós somos da turma de Medicina Veterinária do primeiro semestre e realizamos esse trabalho sob a supervisão e orientação do professor Alexandre. Então, antes da gente explicar e definir quais são as medidas de tendência central, nós precisamos entender qual a aplicação dela dentro da nossa área. Então, elas, no caso, as medidas de tendência central, representam o valor representativo em torno do qual os dados se distribuem. São utilizadas para sintetizar em um único número o conjunto de dados observado. Então, nós vamos observar uma quantidade X de animais para exemplificar nessa apresentação. Nós utilizaremos vacas como exemplo, para ter uma melhor visualização e uma visão mais concreta do que são as medidas. E nós usamos as medidas de tendência central para resumir. Logo, nós pegamos um conjunto grande de números e tornamos ele pequeno e prático, facilitando assim a compreensão. A primeira medida de tendência central apresentada hoje será a moda. Como eu disse, nós utilizamos o exemplo de vacas leiteiras. Então, aqui nós temos uma produção diária em litros. São 8 animais e cada animal produz uma X quantidade, que no caso está exemplificada aqui. Então, no que consiste a moda? A moda é basicamente o valor que mais se repete dentro de um conjunto. Nesse exemplo, a moda é o número 25, pois ele se repetiu 2 vezes e o restante dos números só uma. Caso acontecesse de ter mais um número repetido 2 vezes, esse conjunto seria bimodal. Se não tivesse nenhuma repetição de produção, o conjunto seria amodal, que nada mais nada menos é que não tem nenhuma moda. Então, neste conjunto, neste exemplo, a moda é o número 25. A próxima é a média. A média já é uma medida bastante corriqueira no nosso dia a dia, mas muita gente não entende qual o conceito, não sabe de onde vem e como utilizar. Então, nós pegamos novamente o exemplo da produção diária e realizamos a média. A média consiste no quê? Nós pegamos, somamos todos os valores do conjunto de dados e dividimos pela quantidade de dados. Logo, nós somamos aqui toda a litragem de leite e dividimos pela quantidade de vacas. Então, são 8 vacas e cada vaca produz uma X quantidade. Assim, somamos e dividimos e temos uma média de 28,12 litros diários. Vale lembrar que a média é uma medida que sofre muita influência dos valores extremos. Então, se nesse exemplo tivesse uma vaca que produzisse 38 litros de leite por dia, o valor médio ele se diferenciaria bastante e não estaria tão coerente, pois ele é muito influenciado. Agora temos a mediana. A mediana consiste na organização do conjunto de dados em valor crescente ou decrescente e nós pegamos o valor do meio. Em um conjunto com números ímpares, é apenas pegar o valor do centro, que será a mediana. Nesse caso, nós temos um valor de números pares. Então, nós pegamos os dois números centrais, que no caso é 27 e 28, e fazemos uma média desse número. No caso, dividimos por 2 e temos a mediana de 27,5 litros. Bom, a média ponderada, diferente da média simples, nós trazemos um impacto maior ao valor da média, porque colocamos peso nos valores. Logo, temos aqui a produção diária. A média ponderada nós calculamos da seguinte forma: x, que representa a média, é igual a x1, no caso, o peso 1, vezes o valor 1, mais x2, o peso 2, mais, e assim sucessivamente, dividido pelo peso 1 mais o peso 2. Aplicando assim na nossa observação da produção diária de leite, nós temos o seguinte valor: 3 vezes 25, que representa o 3 é o peso. O que é o peso? 3 vacas produziram 25 litros de leite diário, então nós fizemos o 3 vezes a produção, 25. Mais, temos 2 vacas que produziram 27 litros, então nós atribuímos esse peso ao valor para se tornar uma média um pouco mais coerente. E no final dividimos pelo peso de tudo. Então são 8 vacas, então nós dividimos teoricamente por 8. Assim, o valor final será uma média de 26,87 litros diários. E por fim, nós temos o ponto médio, que é o valor que divide as classes em duas partes iguais.
Assim, nós temos ponto médio como? Nós somamos o valor mais alto da produção ou dos dados observados com o valor mais baixo do conjunto. Então, nós temos uma vaca que produziu 30 litros de leite, que foi o maior número, e uma que produziu 25, o número mais baixo. Assim, dividimos por 2 e temos um ponto médio de 27,25 litros diários. Bom, meu nome é Maria Luísa e eu vou continuar com as medidas de dispersão, que são nada mais ou menos que para determinar o grau de variação dos números de uma lista em relação à sua média. Eles são. As medidas de dispersão são amplitude, variância, desvio padrão, coeficiente de variação e erro padrão da média. Primeiro é a amplitude, onde você pega o maior coeficiente e subtrai com o menor. No nosso caso do exemplo, igualou a 8. A variância é a média aproximada da diferença ao quadrado em cada uma das observações. No nosso caso aqui, igualou a 8,69. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância da amostra. O desvio padrão indica o afastamento dos valores observados em relação à média aritmética da amostra estudada. Então, no nosso caso, deu raiz quadrada de 6,75. E é um conceito imprescindível para análises gráficas e determinação de confiabilidade e estudos de distribuição. O coeficiente de variação é útil para comparar a variabilidade de dois conjuntos de dados em diferentes unidades de medida. Aqui no nosso caso, a fórmula, né, que é desvio padrão dividido pela média, e aqui vezes 100% para dar o total em porcentagem. No nosso caso, deu 30%. Aí tem o erro padrão. O erro padrão obtém-se dividindo o desvio padrão pela raiz quadrada do tamanho da amostra, que é uma medida da precisão da média amostral calculada. Aí aqui as referências bibliográficas, onde a gente chegou. É isso.